Corpos dimensionais. Essa é uma aula que eu já dou há muito tempo. É um pouco complexa de entender, eu vou tentar ser o mais didático possível para explicar o que são corpos dimensionais, porque tudo isso tem a ver com metafísica. Para começar a compreender corpos dimensionais, precisamos compreender frequência vibracional. Lá vai o Tibério novamente falar sobre frequência vibracional. Muito bem, se eu pegar a minha mão, aprofundar no microscópio, o que eu vou ver? Células. Se eu aprofundar nas células, o que eu vou ver? Átomos. Se eu aprofundar nos átomos, o que eu vou ver? Subpartículas atômicas, prótons, elétrons e nêutrons. Se eu aprofundar nos prótons, o que eu vou ver? Quarks. Se eu aprofundar nos quarks, uma das teorias que a física estuda hoje em dia são as supercordas, são frequências vibracionais que vibram em formas geométricas específicas e criam toda a realidade que existe. Mas mesmo que essa teoria seja provada ou não, no fim de tudo nós temos um grande mar de energia, um grande mar de frequências vibracionais. Esse grande mar de frequências vibracionais nós podemos chamar de Criador. Então o Criador é a mesa, sou eu, é você, o céu, o passarinho, o cachorro. Tudo que existe é composto de frequências vibracionais. E todas essas frequências vibracionais juntas, nessa e em todas as dimensões que existem, podemos chamar de o Criador, Deus, o Divino, o nome que vocês quiserem. Muito bem. O que diferencia uma dimensão para outra? Aqui na terceira dimensão, as frequências vibracionais estão vibrando de uma maneira um pouco mais lenta. Se formos para a dimensão astral, elas estão vibrando mais rápida. Se formos para a dimensão mental inferior, e calma que eu vou explicar mais para frente na live o que é cada dimensão, se formos para a dimensão mental inferior, elas estão vibrando mais rápido ainda. Subindo para a mental superior, mais rápido ainda. E em todas as dimensões, o que muda, na verdade, é como essas frequências vibracionais estão vibrando. Claro, é muito mais profundo do que eu estou explicando. Existe um arranjo vibracional, existem as formas geométricas que essas frequências vibram e vão criando toda a realidade, existe como os átomos se organizam e vão criando cada dimensão, etc. Mas o que vai mudando de uma dimensão para outra é esses arranjos atômicos das frequências vibracionais. Muito bem. Agora vamos introduzir o conceito de consciência. Quando eu falo consciência, quando nós falamos consciência, só existe uma única consciência, lembra? Tudo é composto de frequência vibracional, todas as frequências vibracionais juntas podemos chamar de o Criador ou Deus. Então só existe a consciência do Criador ou de Deus em tudo que existe. Não existe outra consciência, só existe essa consciência que é a do próprio Criador. A consciência do Criador vem sendo, vamos dizer, emanada dimensão após dimensão em todas as dimensões que existem. Para cada dimensão, a consciência do Criador se acopla, se anexa a um corpo dimensional respectivo daquela dimensão. Calma, eu sei que está abstrato, eu sei que é confuso, e eu vou explicar cada coisinha no mínimo detalhe. Vamos dar o exemplo da terceira dimensão. Nesse momento, a consciência do Criador está ancorada em tudo que existe. Está ancorada, por exemplo, no Tibério, está ancorada na Maria, no Pedro, na mesa, no João, etc. Para a consciência do Criador estar ancorada na terceira dimensão, ele precisa de um corpo dimensional, uma antena, um aparelho. É a mesma coisa o celular. Para o celular pegar, vamos dizer, frequências vibracionais do ar, ele precisa ter uma antena que capta essas frequências vibracionais, transcodifica essas frequências vibracionais, transforma em imagem, em som, ligação telefônica, etc. Então, cada corpo dimensional é um aparelho receptor e emissor de frequências vibracionais. Fundamentalmente, esse corpo na terceira dimensão é um aparelho captador e emissor da frequência vibracional divina, da consciência de Deus. Então, na verdade, este corpo que nós estamos ancorados não passa de uma antena dimensional. A consciência do Criador não está fundida nesse corpo. A consciência do Criador, vamos dizer, não está encarnada nesse corpo. Esse corpo ele serve como uma antena apenas para captar e emitir informações. A mesma coisa o corpo astral. O corpo astral, na dimensão astral, nós temos o corpo astral que capta e emite informações dessa consciência do Criador. Mesma coisa no mental inferior, no mental superior e em todas as dimensões que existem.
Quantas dimensões existem? Várias literaturas falam em dimensões fixas. Eu acredito pela lei hermética, que tudo que está em cima está embaixo e tudo que está embaixo está em cima, que as dimensões são infinitas, porque toda obra do Criador é infinita. Então nós temos infinitas dimensões, corpos em cada dimensão que captam e emitem a consciência do Criador, e o Criador está em todas as dimensões ao mesmo tempo, como se fosse um raio de luz. Ele vai ancorando em cada corpo dimensional como um raio de luz e vai captando informações e emitindo informações ao mesmo tempo para ele mesmo. Muito bem. Aonde entra o corpo físico? O que nós chamamos de corpo físico não é apenas esse corpo na terceira dimensão. O que nós chamamos realidade física é composta por 5 corpos dimensionais. O corpo físico, esse corpo feito de células, esse corpo biológico que estamos nesse momento. Um corpo etérico. O corpo etérico é um corpo que serve de ponte entre o corpo biológico e o corpo astral, entre todos os outros corpos, não apenas o astral. É uma cópia energética desse corpo que, composto de chakras, emitem e recebem frequências vibracionais de todos os outros corpos. Depois nós temos o corpo astral, que é responsável por armazenar frequências vibracionais respectivas a emoções, a sentimentos. Depois nós temos o corpo mental inferior, que é responsável por armazenar o nosso ego, a nossa mente, armazenar informações racionais, lógicas, informações que nós conseguimos decodificar as frequências vibracionais aqui encarnado nesse corpo físico. E depois nós temos o corpo mental superior, que é onde estão armazenados os arquétipos, o inconsciente coletivo da humanidade, todas as informações da humanidade, todos os instintos básicos de todos os animais, o comportamento que cada ego vai ter encarnado no planeta Terra e etc. Então, todos esses corpos juntos fazem funcionar o que nós chamamos corpo físico. Então, o corpo físico não é apenas esse corpo biológico, o corpo físico é composto desses 5 corpos. Acima disso, nós não temos capacidade, encarnados aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, de compreender o que existe além disso. Provavelmente existem infinitas coisas, infinitas possibilidades. Mas o que nos interessa encarnado no corpo físico é trabalharmos com esses 5 corpos. Muito bem. Vindo para o corpo físico. Lembra que eu falei, tudo é feito de frequência vibracional. Logo, as nossas células são feitas de frequência vibracional. O que nós chamamos saúde no corpo físico é um padrão vibracional, vamos dizer, equilibrado, que faz com que as células, que faz com que as proteínas do nosso corpo, e esse trabalho vocês podem ver em epigenética, aprofundem esse conhecimento em epigenética, epigenética fala sobre isso, que as frequências vibracionais modulam como as proteínas são formadas, as proteínas formam as cadeias de RNA e DNA, essas cadeias de DNA e RNA vão fabricar células, e as células, vibrando numa frequência ideal, vão cumprir as suas funções biológicas, logo o corpo físico vai estar equilibrado. Depois nós temos o corpo etérico. Os chakras, os canais de energia que a acupuntura estuda, os nadis que os indianos estudam, os chakras estão no corpo etérico. Então, todo o fluxo de frequência vibracional, vamos dizer, mais intenso, percorre pelo corpo etérico. Então, o corpo físico está aqui, o corpo etérico, e percebam, não é que o corpo físico está aqui, o corpo etérico aqui, o corpo astral aqui, o corpo... Não. Tudo está no mesmo tempo e espaço. Todos os corpos estão juntos no mesmo tempo e espaço. É só uma questão de frequência vibracional. Novamente o exemplo do celular. Todas as frequências vibracionais de todos os celulares do mundo estão ao mesmo tempo nesse espaço. Estão aqui, nessa sala. Todas as frequências vibracionais. As antenas estão emitindo frequências vibracionais de todos os celulares ao mesmo tempo, nesse tempo e espaço, aqui, agora, nessa sala. Se eu tenho um celular codificado para receber uma frequência vibracional X, eu recebo informações daquele número, daquele código. Se eu tenho outro celular com outro código programado para receber outro tipo de frequência vibracional, eu recebo informações de outro código. Então, todas as frequências vibracionais, todos os corpos dimensionais estão no mesmo tempo e espaço, estão aqui agora. Não existe em cima e embaixo, não existe do lado ou do outro. Existe apenas um tempo e espaço, onde todos esses corpos dimensionais estão sobrepostos. Então, o corpo físico está aqui, sobreposto a ele está o corpo etérico,
que capta e recebe informações, frequências vibracionais do corpo astral, do corpo mental inferior, do corpo mental superior. O corpo etérico recebe essas informações, transcodifica através dos chakras e manda principalmente para a glândula pineal hipófise e também para cada célula. Para cada célula que nós temos no corpo físico, existe um chakra correspondente no corpo etérico. Esses chakras, quando se acumulam no corpo etérico, igual as células se acumulam no corpo físico, formando órgãos, por exemplo, o coração é feito de células. Quando elas se agrupam, elas formam um coração. São células especializadas nas funções do coração. Quando elas se agrupam, elas formam o pulmão. São células especializadas nas funções do pulmão. A mesma coisa os chakras. Cada célula que existe no nosso corpo, existe um chakra correspondente no corpo etérico. Esses chakras se agrupam formando grandes órgãos do corpo etérico, que são os grandes chakras que nós conhecemos. Chakra básico, plexo solar, cardíaco, e o chakra secundário, chakra da mão, chakra do pé, e etc. Esses fluxos de energia entre os chakras percorrem pelos nadis, pelos canais de energia, ou pelos canais de acupuntura, que a acupuntura estuda. Então, o corpo etérico está lá. No corpo mental inferior, eu já volto para o astral, no corpo mental inferior estão armazenadas informações como mente, ego, informações racionais. Então, o corpo mental inferior manda frequências vibracionais que entram nos chakras, são transcodificadas pelos chakras e enviadas para a glândula pineal e hipófise para cada célula do nosso corpo. O nosso cérebro, como um grande hardware, na verdade é um grande hardware, um grande computador, pega essas frequências vibracionais, decodifica e transforma isso em conhecimento racional, conhecimento que nós podemos identificar. Então, por exemplo, eu olho isso daqui. Nesse momento que eu olho isso daqui, é um conjunto de frequências vibracionais que está entrando no meu nervo óptico. O meu nervo óptico capta essas frequências vibracionais, manda para o meu cérebro, que transcodifica isso e cria uma imagem mental. Aonde é criada essa imagem mental? No corpo mental inferior. Não é no cérebro que é criada essa imagem. O cérebro é só um aparelho elétrico que capta e emite frequências vibracionais. Ele captou as frequências vibracionais dessa caixinha, mandou pelo nervo óptico, bateu na glândula pineal hipófise, imediatamente meu corpo etérico recebe essas informações, transfere essas informações para o mental inferior. Lá existe um arquivo de tudo que existe, ele pega essas frequências vibracionais dessa caixinha, compara com todos os arquivos que ele tem e fala, isso é uma caixinha. Volta essa informação novamente do mental inferior, percorre os chakras, entra no corpo físico, vai para a glândula pineal hipófise e aí eu consigo entender, isso é uma caixinha. Isso está acontecendo na velocidade da luz, muito superior à velocidade da luz. É como um superprocessamento de dados. Um superprocessamento de dados. Então vocês percebam a obra de engenharia genética, a obra de engenharia que é a existência nesse corpo. É uma obra fenomenal. Se não existe uma força inteligente por trás, é surpreendente como tudo isso funciona. E na velocidade da luz. Todas as informações, veja, quando nós sentimos raiva, tristeza, ódio, amor, etc., tudo isso nós podemos codificar em frequências vibracionais. Então, tire esse termo energia. Energia é um termo muito, vamos dizer, antigo. Hoje em dia é muito mais fácil falarmos em frequências vibracionais, com conhecimento que nós já temos na Terra sobre frequências vibracionais. Então, saudades, amor, ódio, rancor, tristeza, felicidade, alegria, paz, etc., são frequências vibracionais, são códigos frequenciais. Esses códigos que se relacionam com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, ficam armazenados no corpo astral. Por isso que o corpo astral, quando nós desencarnamos com raiva, essa raiva se amplia 10 vezes no corpo astral. Quando nós desencarnamos com rancor, mágoa, essa mágoa se amplia 10 vezes no corpo astral. Porque é o corpo astral que é responsável por armazenar as frequências vibracionais dos sentimentos, daquilo que nós sentimos. Então, todo sentimento que nós sentimos encarnados, é multiplicado 10, 20 vezes no corpo astral. Por isso que muitas vezes a reencarnação é uma bênção. Por quê? A pessoa está imersa no corpo astral, na dimensão astral, num sentimento profundo de raiva. Essa raiva se torna muito grande para essa pessoa conseguir administrar. É uma raiva muito grande para essa pessoa conseguir administrar.
Logo, reencarnam essa pessoa num corpo físico, onde essas frequências vibracionais vão ser reduzidas. Lembra que no corpo físico as frequências estão mais lentas. Logo, as frequências sendo mais lentas, tendo menos pacote de energia, nós temos menos informações. Então, essa raiva que essa pessoa sente no plano astral, ao encarnar, é reduzida. E aí ela consegue administrar e lidar melhor com essa raiva. Então, muitas vezes a reencarnação é uma bênção, porque a pessoa estava lá perdida numa série de sentimentos ampliados pela própria característica do corpo, pelo corpo dimensional, e quando ela encarna, esses sentimentos são reduzidos para que a pessoa possa trabalhar melhor esses sentimentos, possa conseguir lidar melhor com esses sentimentos. Então, ai meu Deus, por que eu encarnei? Meu Deus, essa vida, miséria de vida e não sei o quê. Antes de amaldiçoar a vida, antes de ficar se perguntando por que encarnou, muitas vezes os mentores estão fazendo um favor para nós, nos encarnando. Porque, veja, se não conseguimos nem lidar com esse pacote reduzido de emoções, de sentimentos aqui no corpo físico, imagina no corpo astral. Por isso que tem muito sofrimento emocional no corpo astral. Porque lá é a dimensão, é o HD, a pasta de computador, responsável por armazenar essas frequências vibracionais relacionadas à emoção. Aí o ego fica onde? O ego fica na mente? Não, o ego fica no mental inferior. Veja, o Criador quer experimentar ele de infinitas maneiras, e por isso ele cria tudo que existe. O Criador quer brincar de ser Tibério, quer brincar de ser Maria, quer brincar de ser João, quer brincar de ser cachorro, quer brincar de ser passarinho, quer brincar. Só que para ele brincar dessas coisas, ele precisa esquecer por alguns momentos que é o próprio Criador, senão não tem graça. É a mesma coisa o ator que vai representar um personagem, que vai representar uma peça de teatro, e fica lembrando o tempo todo que é ator. Não, no momento que o ator está representando uma peça de teatro, ele tem que esquecer que é o ator e fingir que é o personagem. O Criador está fazendo exatamente a mesma coisa. Lembrando, o teatro, ele foi introduzido na Grécia, o teatro é um instrumento sagrado que agora na nossa sociedade ele virou arte, ele virou entretenimento, mas o teatro na Grécia era praticado como algo sagrado. Era, vamos dizer, um culto, era como se fosse uma seita mística. O teatro, fundamentalmente, tem como princípio estudar a vida. Ao praticar teatro, você está estudando a vida. Então, quando o ator está representando um personagem, ele tem que esquecer que é o ator e absorver completamente o personagem. Para isso, o Criador criou alguns dispositivos. Um dos dispositivos é o ego. Então, quando o Tibério encarna, é criada uma pasta no corpo mental inferior. Essa pasta é vazia. Através das programações da família, da sociedade, do que o Tibério vai vivendo, das visões que ele tem da vida relacionada apenas ao Tibério, vai criando essa pasta, esse personagem chamado Tibério. Nos primeiros 6, 7 anos, esse personagem Tibério ainda não existe completamente. Por quê? Porque quando somos crianças, nós trabalhamos por imitação, por copiar o que as pessoas à nossa volta fazem. Então nós copiamos nosso pai, copiamos nossa mãe, copiamos a nossa sociedade, copiamos o nosso grupo familiar, copiamos nossos amigos, nossos professores, ficamos copiando. Copia e cola, copia e cola, copia e cola, e vai jogando dentro dessa pasta no mental inferior chamada Tibério, copia e cola. Com 6, 7 anos, começa a se estruturar o ego. E aí começa a dar característica para esse personagem. E aí esse corpo físico começa, através dessa junção de corpos dimensionais, representar o personagem Tibério. Mas lembra, por trás é apenas a consciência do Criador, representando o Tibério. Ele faz isso por quê? Porque se ele lembrar que é o Criador, não tem graça nenhuma. A brincadeira não tem graça nenhuma. Por que ele faz isso? Não sei. Na verdade, não sabemos nada a respeito do Criador. Só sabemos mais ou menos, e isso é mais ou menos, como isso funciona. Mas por que ele está fazendo isso nesse momento, não sabemos. Podemos ter algumas hipóteses. Ele pode estar querendo experimentar ele de várias maneiras, de infinitas maneiras. Ou ele pode estar, na verdade, se automodulando de frequências vibracionais, criando individualizações dele mesmo. Mas, enfim, o que importa para essa aula? Que Tibério é um ego, um personagem fictício, criado numa pasta, na dimensão mental inferior,
e lá fica armazenada todas as informações do Tibério, todos os traumas do Tibério, toda a programação do Tibério. É igual uma programação de computador, um código de computador. Tibério é um código de computador, um código de conduta. Agora que estamos na era da robótica, da IA, é como se o criador pegasse esse corpo biológico e programasse ele com atitudes fixas. Então esse ego vai ter essa atitude, pronto. Tibério vai gostar de filosofia, vai gostar de estudar, vai gostar de correr, vai gostar de melancia, vai gostar de A, de B, não vai gostar disso, não vai gostar disso, não vai gostar disso, não sei o que, um monte de código, põe na pasta, Tibério é criado. Muito bem. Tibério desencarna do corpo físico. Desencarnou Tibério do corpo físico. Ah, mas por que no astral Tibério continua existindo? Porque a dimensão astral está submetida à dimensão mental inferior. Então, quando desencarnamos, o ego continua existindo na dimensão astral, porque a pasta responsável pelo ego está armazenada na mental inferior. Então, o corpo astral continua recebendo informações do ego da pasta mental inferior. Quando Tibério reencarna, quando ele reencarna no novo corpo, essa pasta do mental inferior chamada Tibério é transferida para uma pasta global, que aí não temos consciência para onde vai essas informações, porque nem para o mental superior vai muito além desse mental superior, e aí um novo ego é criado. Porque se isso não fosse assim, quando nós fazemos projeção astral ou desencarnamos, as pessoas ainda iam ter a mesma aparência, o mesmo ego da pré-história, porque afinal é uma sucessão de histórias. É uma sucessão de histórias. Então, o ego Tibério vem, encarna, abastece essa pasta do mental inferior com um monte de código e informação, é criado o ego Tibério. Ego Tibério desencarna, continua existindo no plano astral o ego Tibério. Ego Tibério reencarna, essa pasta do mental inferior é transferida para uma outra pasta maior, que deve ter um conjunto de pastas maior, com todas as vidas que essa consciência viveu, que esse fragmento de consciência viveu, e um novo ego é criado no mental inferior. Aí Tibério vira João Pin da Coreia do Sul, lavrador. Vive lá, armazena o ego João Pin, desencarna para o astral. João Pin continua existindo. Depois João Pin reencarna. Essa pasta do João Pin vai para uma outra pasta com todas as vidas desse fragmento de consciência. E isso vai se perpetuando até sabe lá quando. Então, o mental inferior fica armazenado o ego. É no mental inferior também que fica armazenada a mente, o que nós chamamos mente, o que Jung estudou sobre mente, sobre psicologia, conflitos psicológicos, tensões psicológicas, etc. Toda a psicologia, toda a psique humana fica armazenada no corpo mental inferior. Toda a psique humana. Então, dentro daquela pasta chamada Tibério, existe a psique do Tibério. Existem as informações relacionadas à psique, à mente do Tibério. Então fica tudo lá, os códigos dessa psique. Fica tudo armazenado nessas pastas. Novamente o mesmo processo. Tibério desencarna, plano astral, reencarna, todas essas informações, psique do Tibério, tudo relacionado a Tibério vai para uma HD maior, onde ficam armazenadas todas as vidas daquele fragmento de consciência. E o corpo mental superior? É onde Jung falava do inconsciente coletivo. Veja, parem para se perguntar. Ninguém ensina um cachorro a ser um cachorro. Ninguém ensina uma águia a ser uma águia. Ninguém ensina um ser humano a ser um ser humano. Essas informações, quando um corpo físico é gerado e um fragmento de consciência encarna, já são inatas. Um cachorro já nasce cachorro. Uma águia já nasce águia. Um ser humano já nasce ser humano. Com todos os potenciais e defeitos que um ser humano tem. Toda a programação fundamental de ser humano, nós já nascemos com ela pronta. Isso é o inconsciente coletivo. Então, todas as informações respectivas a tudo que existe no planeta Terra estão armazenadas no corpo mental superior. Para os animais, são os instintos. Então, um cachorro já nasce com instinto de cachorro. Ele já nasce, a partir do momento que você encarna num corpo biológico X, você já recebe toda uma programação, não apenas pelo DNA, existe uma parte física, toda uma ligação física e energética nisso, mas você recebe todas as informações do que é ser cachorro. Quando você encarna num corpo humano,
Você tem uma parte que é instinto, mas o corpo humano tem uma parte chamada arquétipos. Então os arquétipos estão no mental superior. Quando você encarna no planeta Terra, você já recebe as informações de todos os arquétipos, de que é ser humano. Então, percebam, eu sei que essa aula é muito complexa, eu tento deixar o mais didático possível. Vocês podem se aprofundar nisso em Helena Blavatsky, em várias literaturas, mas eu garanto para vocês, é muito mais complexo do que eu estou ensinando. Então, no corpo mental superior estão todas as informações de todos os corpos, de todas as formas possíveis que existem, existirão e existiram no planeta Terra. Então, uma mesa existe no corpo mental superior, uma cadeira existe no corpo mental superior. Todas as possíveis formas que existem no planeta Terra, todas as possíveis variações e ainda do que existirá no futuro, porque veja, quando o ser humano cria algo, essa ideia de criação, na Grécia, por exemplo, quando as pessoas criavam algo, não existia autor para a obra, essa noção de autor para a obra, porque os gregos consideravam a criação divina. Então, quando alguém cria algo no planeta Terra, não foi a pessoa que criou, foi a antena física dela, todo esse aparato dela que conseguiu captar informações no corpo mental superior, transcodificou isso, trouxe para o corpo biológico, para a terceira dimensão, e conseguiu criar isso na terceira dimensão. Então, tudo que existirá de imaginável no futuro da humanidade já existe no corpo mental superior. É como se fosse uma grande HD, onde lá tivesse todo o conhecimento da humanidade, ou que as pessoas já também conhecem como biblioteca akáshica. A biblioteca akáshica fica no corpo mental superior, com todas as informações de tudo que existe, existiu e existirá no planeta Terra. Então, quando o ser humano cria algo, quando nós temos uma ideia, e eu não sei se já aconteceram com vocês, comigo várias vezes, eu tive uma ideia. De repente eu guardei para minha ideia, não realizei, não fiz nada. Dá uns 2, 3 meses, alguém aparece com a mesma ideia. A ideia não é minha. Na verdade, nada é nosso. Nós somos apenas antenas de captação e emissão de frequências vibracionais. Nesse momento que eu estou dando essa live, eu estou captando informações do corpo mental superior, corpo mental inferior, transcodificando e falando. Existe a projeção astral e existe a projeção mental do corpo mental inferior. E existe a projeção do corpo mental superior. Só que para eu fazer uma projeção para o corpo mental superior, não é o mesmo processo da projeção astral para o corpo astral. É simplesmente eu ter antenas, canais de energia, de chakras equilibrados e algumas funcionalidades no cérebro, glândula pineal, glândula hipófise, microtúbulos no cérebro, etc., que conseguem captar melhor essas frequências vibracionais do corpo mental superior e inferior, transcodificar e mandar para o planeta Terra, trazer aqui para essa realidade. É um rádio captador, um celular. Hoje, veja, cada vez mais a humanidade está avançando, está muito fácil de compreendermos isso. Imagina compreender esses conceitos há 500 anos atrás, ou há 200 anos atrás, quando ninguém nem sabia o que era frequência vibracional. Porque, novamente, o ser humano não criou a frequência vibracional. O ser humano não criou o celular, ele só descobriu como funciona. As frequências vibracionais, o celular, a televisão, etc., só descobrimos como funciona. Por quê? Nós apenas estamos descobrindo como a natureza funciona. Nós não estamos criando regras novas para a natureza. Nós não estamos criando coisas novas na natureza. Estamos apenas descobrindo como a natureza funciona. E aí, voltamos para o hermetismo, que está em cima e está embaixo. Logo, se tudo isso que nós vemos à nossa volta é movido à frequência vibracional, e frequência vibracional hoje na nossa sociedade está em tudo, na medicina já estão utilizando a frequência vibracional. É celular, é televisão, etc. Tudo é frequência vibracional hoje em dia, na sociedade que nós vivemos. Logo, tudo é frequência vibracional também nos nossos corpos dimensionais. Por que seria diferente? Se nós descobrimos isso, por que seria diferente nos corpos dimensionais? Claro,
por uma questão de ética, de sociedade humana, etc., nós falamos que o autor de uma ideia é A, B, C, D ou E. Mas todas as ideias já estão no corpo mental superior. Todas as ideias que existem, existiram e existirão de toda a história da humanidade. Aliás, toda a história da humanidade já está escrita. E aí entra um pouco de budismo. Por que se preocupar? Tudo é do jeito que tem que ser. E quando as pessoas vêm choramingar para mim sobre Deus, mas por que é assim, não sei o que, vai reclamar com o Criador, ué. Vai reclamar com o Criador. Por quê? Tudo é do jeito que é. Não sei por que é. Eu sei que é. Eu sei que no meio disso, eu tenho uma opção, ficar em paz ou não. Eu tento fazer o máximo possível para ficar em paz no meio disso. Agora, por que as coisas são assim? Não sei. Só ele sabe. Voltando à aula. Então, os arquétipos, inconsciente coletivo, biblioteca akáshica, etc., tudo no mental superior. Quando uma pessoa faz uma leitura de tarô, quando a pessoa faz algum processo de adivinhação espiritual ou metafísica, na verdade, ou radiestesia, na verdade ela está apenas sendo uma antena. Quando ela abre um tarô, ela está utilizando aquele instrumento para acessar frequências vibracionais no cérebro dela, acessar o corpo mental superior e nessa grande biblioteca do corpo mental superior, puxar informações do futuro, transcodificar, trazer para o cérebro físico e falar para a pessoa que está na frente dela ou fazendo o processo de tarô. Ninguém é sagrado, ninguém é Buda, ninguém nada. A pessoa, na verdade, é uma antena melhor. É só uma antena melhor. Ela é uma antena que é capaz de ir para uma dimensão superior como um rádio potente. E para isso é treino. Como você treina isso? Treino. Você vai treinando, acessar essa dimensão mental superior, vai treinando, vai melhorando o seu chakra, sua qualidade de energia, aí um monte de coisa influencia. As células do seu corpo físico têm que estar em bom estado, as proteínas do seu corpo físico têm que estar numa frequência vibracional ideal, o seu sistema cardiorrespiratório tem que estar ideal, sua glândula pineal hipófise tem que estar bem desenvolvida, seu corpo etérico, os chakras têm que estar fluindo para essa energia, para essa frequência vibracional transcodificar melhor. Seu corpo emocional tem que estar calmo, as frequências têm que estar mais ou menos estabilizadas. Seu corpo mental inferior também tem que estar estabilizado, sua psique tem que estar equilibrada. E aí você consegue captar melhor informações do corpo mental superior. Então, saiam do reino místico, comecem a ver isso como aparelhos elétricos. Aparelhos elétricos. Então, se eu tenho um celular, o celular está com a bateria fraca, ele está com circuitos danificados, a antena dele não está funcionando direito, logo ele vai captar uma qualidade de frequência vibracional ruim. Ruim. Agora, se eu tenho um ultracelular, com um ultraprocessador, com uma ultra antena, o cachê dele limpo, ele configurado, logo ele vai captar melhor as frequências vibracionais. É simples. Processo de desenvolvimento mediúnico é a mesma coisa. É um processo, na verdade, de limpeza e equalização das frequências vibracionais do corpo físico e corpo etérico para conseguir captar frequências de outras dimensões. O que nós chamamos de espírito. Essa pergunta eu recebo sempre. Ai, meu Deus, quando eu fazer projeção astral, eu vou ver espírito. Meu Deus. E o que me espanta é que isso vem de essas perguntas vêm de pessoas que estudam espiritualidade, têm medo de espírito. Espírito, na verdade, é uma consciência que está numa dimensão astral, na dimensão astral, e por alguma forma conseguiu se comunicar com a dimensão física. Aí eles conseguem condensar isso também, muitas vezes sem ser projeção astral, quando vemos sombras em casa ou alguns fenômenos paranormais, na verdade eles utilizam ectoplasma. Ectoplasma é uma substância produzida pelo corpo etérico, um pouco pelo corpo etérico, às vezes se transfere para o corpo físico, que densifica um pouco as frequências vibracionais. Então esses espíritos eles conseguem captar um pouco de ectoplasma e com esse ectoplasma se materializar um pouco na terceira dimensão, aqui na dimensão que estamos. São consciências em outras dimensões. Claro, aí entra uma série de coisas que aí tem que fazer a live novamente sobre projeção astral e explicar apenas sobre
espírito, obsessores, etc. Mas não tem nada de terrível nisso. São apenas informações dimensionais, informações entre corpos dimensionais. E também as dimensões não são fixas. Por exemplo, a dimensão astral. Vou para a dimensão astral. Então tudo é dimensão astral? Não. Imagina como dial de rádio. É um dial de rádio. Então nós temos de 1 a 100. Aí nós temos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. Cada modo que essa frequência vibracional está vibrando, ela está numa caixinha dessa, numa estação dessa. Então, eu posso desencarnar e estar com a frequência vibracional 10.3. Eu vou parar na rádio 10.3. Lá na rádio 10.3 existe uma realidade própria. Existe, vamos dizer, uma configuração própria. Como eu posso parar no 89.1, 200.3. Como eu posso captar informações do mental superior 1000.4. Como eu posso captar uma informação mais ou menos 700.5. É o mesmo funcionamento do rádio. Cada ponto daquele é uma estação. Uma estação. Você pode captar todo esse range de estações. E aí entra uma coisa que aí eu vou dar a live semana que vem sobre intenção. É a intenção, por isso que magia estuda intenção, ocultismo estuda intenção. É a intenção que diz para onde a nossa antena, para onde o nosso rádio vai captar a frequência vibracional. Então, voltando ao exemplo do tarô, é a intenção do tarólogo, é a intenção da pessoa que pratica a radiestesia, do radiestesista, é a intenção de quem pratica essas coisas que vai fazer ele conectar numa faixa de rádio, numa estação de rádio específica. Por isso que a intenção é o maior objeto de magia. E a intenção tem a ver com cocriação. Por isso que muitas vezes a cocriação não funciona, porque a pessoa vai lá e mentaliza o carro. Logo, ela criou uma imagem no corpo mental inferior. Está lá a imagem do carro no corpo mental inferior. Só que essa imagem não foi criada no corpo mental superior e também não foi criada no corpo astral. E também não foi emanada para o corpo etérico. E também não está sendo recebida pelo corpo físico. Está lá parada no corpo mental inferior. Não funciona. Para que essa informação venha para o corpo físico, a pessoa tem que mentalizar o carro, depois sentir o carro, sentir como se já tivesse o carro, corpo astral, sentir com o coração que ela já tem o carro, corpo astral, depois conseguir mandar esse pacote de frequências vibracionais para o corpo etérico, chakras, canais de energia, etc. Por isso que se a frequência física da pessoa, se a saúde da pessoa, se a psique da pessoa, se a frequência da vibracional da pessoa está baixa, esse pacote de energia não chega na terceira dimensão. Ela não consegue materializar. Ela não consegue cocriar. Fazendo a ordem inversa. Por que sempre falam? Para você cocriar as coisas, você tem que estar na frequência vibracional divina. Você tem que estar numa frequência vibracional alta. Você tem que estar vibrando paz, amor, felicidade, etc. Porque senão você não consegue receber o pacote de informações das outras dimensões. Isso não se materializa no corpo físico. A mesma coisa a mesma coisa as doenças. A pessoa fica, eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente. Fica lá, mentalizando no corpo mental inferior. Eu sou doente, 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 doente. Essas frequências vão se densificando. Densifica, vai para o corpo astral. Aí a pessoa começa a sentir a doença. Não, eu estou sentindo. Olha a doença. Eu tenho um câncer. Meu Deus, eu estou sentindo. Pronto, densifica, vai para o corpo etérico. Vai para o corpo etérico, continua densificando. Vai e cria formas, pensamentos. Né? No corpo etérico fica formas, pensamentos. Ficam vórtices de frequências vibracionais presas. Ficam doença. Logo é transferido para o corpo físico essa informação. Corpo físico, as células recebem, as proteínas recebem, o DNA recebe, o RNA recebe. Bom, pacote de informações, doença. Então cria doença. Pronto. Começa o DNA a se multiplicar, o RNA a multiplicar, pega, cria uma configurações de célula, doença.
É isso. Tem nada de, meu Deus, sobrenatural. Se entender esse processo de frequência vibracional e corpos dimensionais, tudo fica claro. Tudo fica claro. Não tem nada de fantástico, místico, oculto. Não. Hermetismo. Tudo que vocês precisam saber sobre espiritualidade está no hermetismo. E veja, às vezes queremos grandes textos. Eu vou ler um grande texto da Blavatsky, eu vou ver aqui Alex Crowley, eu vou me aprofundar nas chaves de Salomão. O hermetismo possui axiomas, frases curtas, que se você refletir sobre isso e começar a refletir na vida e aplicar isso na vida, você compreende tudo. O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então, logo, toda a realidade que nós vemos no planeta Terra, todos os equipamentos eletrônicos, todo o funcionamento da natureza no planeta Terra vai apenas se multiplicando, dimensão após dimensão, dimensão após dimensão, como se fosse um grande copia e cola. Então, tudo vai apenas copia e cola, do jeito que funciona. Claro, aqui na terceira dimensão, nós temos um problema que é um problema histórico, um problema ainda que a raça humana está se desenvolvendo, um problema ainda que nós não temos acesso a todas as tecnologias, um problema ainda que a nossa ciência está tentando entender como funciona a realidade. Isso vai demorar alguns anos, mas se avançarmos 4, 5 mil anos para frente, se não destruirmos tudo antes, avançando 5 mil, 6 mil anos para frente, todas as informações do corpo mental superior vão estar praticamente, vamos dizer, decodificadas aqui na terceira dimensão. Nós já vamos saber muito sobre a realidade. Agora as pessoas estão assustadas com o IA. E o ego não é uma IA? Não é uma IA o ego? Veja, o ser humano não descobriu a IA. Nós não descobrimos nada. Desculpa, o ser humano não inventou a IA. Ele descobriu o algoritmo que faz a IA funcionar. Esse algoritmo já sempre existiu. Nós apenas descobrimos isso. O ego nada mais é que uma IA. Uma super IA. Onde está o espanto da IA? Meu Deus, a IA. Isso já existe. Milhares de civilizações no universo já utilizam IA. Computadores quânticos e tudo mais. Faz parte da natureza. Então, qual é o medo que nós temos das coisas? Claro, aí entra uma questão de ética, uma questão de como vamos usar isso, uma série de questões que tem a ver com o nosso arranjo social, nosso arranjo histórico e etc. Mas, novamente, eu sou um otimista. Por quê? Se pegarmos 100 anos atrás, as pessoas não tinham direito a nada. As mulheres não tinham direito a nada. O racismo era 400 vezes pior do que é hoje. As pessoas realmente morriam de fome, de doença. Não tinha saneamento básico. Não tinha nem geladeira 150 anos atrás. Você tinha 10 pessoas muito ricas e o resto tudo pobre. Então, está havendo um progresso. É que como nós estamos encarnados num corpo físico que tem 70, 80 anos, nós tiramos o tempo de desenvolvimento pelo tempo da nossa vida. Mas não é assim que funcionam civilizações. Não é assim que funcionam planetas. Planetas são eras, são milhares de anos para um planeta se desenvolver. Para um planeta, para as informações que estão no mental superior daquele planeta se materializarem na terceira dimensão daquele planeta. São milhares de anos. Uma vida é um tempo muito curto para tirarmos um tempo histórico. Para falarmos sobre história da humanidade. Claro, se olharmos o tempo da nossa vida, nós vamos ver muitas coisas negativas que estão acontecendo no planeta. Pelo tempo de uma vida. Mas se puxarmos o tempo 200, 300, 400, 500 anos, é impossível não falar que a humanidade está melhorando. Há 400 anos atrás as pessoas se matavam na rua com um facão. Ah, mas em alguns lugares continua. Tá, mas em alguns lugares. Antigamente era em todos os lugares. Então está havendo um desenvolvimento. Lento. Mas está havendo.
Vai ficar gravado? Vai. Eu não sei se essa cor aqui ficou estranha. Se eu não gostar da cor, eu tiro e deixo no YouTube. Amanhã eu mando o link. Então, compreendendo corpos dimensionais, frequência vibracional e etc., sai do reino místico, sai do reino da fantasia e etc., começa a estudar a realidade, as coisas, através do conhecimento que nós temos da humanidade. Claro, o que eu estou falando hoje aqui, se daqui 200 anos eu vou, com outro personagem, for dar uma live, eu vou ter um conhecimento muito maior. Porque a humanidade e os conhecimentos de outras dimensões vão estar mais ampliados aqui na terceira dimensão. Pelo conhecimento que nós temos hoje no planeta Terra, esse meu ego Tibério pode refletir sobre esses corpos dimensionais funcionam dessa forma. Mas o outro ego daqui 200 anos, que essa consciência vai estar encarnada fazendo live, ou sei lá o que ela vai estar fazendo, as informações vão ser outras. Porque o conhecimento agregado na raça humana, na terceira dimensão da raça humana, já vai ter sido ampliado. Hoje podemos falar de mecânica quântica, frequência vibracional, etc. Claro, respeitando o limite dos cientistas. Não vamos também... O que nós estamos fazendo aqui não é ciência. Isso tem que separar também. Sabe? Bom, qual é o limite da ciência e da metafísica? A ciência existe um método científico. Existe revisão por pares, as coisas têm que ser provadas, etc. E é um grande instrumento humano, estamos avançando muito com a ciência. E precisa ser assim. As coisas precisam ter provas, precisam ter réplicas, contrapartes, você tem que publicar, as pessoas têm que criticar, têm que testar aquilo que você está falando, etc. O que estamos fazendo é metafísica. Não pode ser provado o que eu estou falando. São apenas reflexões que pode ajudar a ampliar a nossa visão da realidade. E muitos conhecimentos científicos vieram da metafísica. Newton, que a física fala da física mecanicista, Newton era um grande praticante de ocultismo. Quase todos os grandes cientistas eram praticantes de ocultismo. Muitos conhecimentos do ocultismo, da magia, etc., os grandes cientistas pegaram e tentaram provar isso pelo meio físico, através da ciência, mas são coisas separadas. Mas podemos pegar esses conhecimentos que a ciência está descobrindo e ampliar nosso conhecimento sobre metafísica. Novamente, o que a metafísica faz? Ela tenta decodificar essas informações do corpo mental superior. Ela tenta pegar essa biblioteca do corpo mental superior e falar, é isso, é aquilo. Então, peraí, eu vou refletir sobre isso. Aí você cria uma antena, bum, bate lá num registro frequencial do corpo mental superior, começa a vir informação para você. Aí você pega, tem o ego, tem todo um processo de transcodificação, chegou aqui, mas é uma brincadeira de ir para o corpo mental superior, trazer para a terceira dimensão. É o que eu estou fazendo nesse momento. Exatamente isso eu estou fazendo nesse momento. Eu só estou indo, buscando informação, trazendo, buscando informação, trazendo. Uma antena. Uma antena. Então isso é um pouco sobre corpos dimensionais. Perguntas. Essa cor ficou feia, viu? Esse vermelho aqui. Vocês piraram com a live ou não? É. Sobre isso, somos uma grande equipe, exato, somos antenas. Por isso que não tem sentido a autoimportância. Novamente, eu sempre falo isso em toda a live, autoimportância, porque é um programa de computador, o ego é uma IA, é uma inteligência artificial. É um personagem. Professor, qual a diferença de sonho e viagem astral? Veja, sonho, geral, veja, bom que agora que a aula é sobre corpos dimensionais, é para explicar um pouco melhor. Todo o nosso psiquismo fica armazenado no corpo mental inferior. Então, tudo que eu vejo, sensações, emoções, etc., imagens, bababá, tudo relacionado aqui à terceira dimensão, fica lá no corpo mental inferior. À noite, quando vamos dormir, ele precisa descarregar essas informações. Às vezes o corpo mental inferior é como um cachê. Quem entende de computador ou celular sabe. O cachê.
Você tem que limpar um pouco a memória do aparelho. Você tem que dar uma limpada nessas frequências vibracionais. Então, o corpo mental inferior, quando vamos dormir, começa a fazer um processo de limpeza dessas frequências vibracionais. Organizar, limpar, etc., jogar algumas fora. Então, quando ele faz essa limpeza, ele cria sonhos. Sonhos, que são recortes de várias frequências vibracionais. Então, num sonho, eu posso estar entrando numa casa e de repente eu saio numa praia, eu pego um negócio, ele cresce, um elefante voa. São recortes dessas frequências vibracionais, que ele vai copia, cola tudo e despeja isso. Despeja isso para fazer uma limpeza desse corpo mental inferior, dessa psique. E aí traumas reprimidos, um monte de coisa, também fica armazenado lá. E de vez em quando ele precisa liberar espaço no cachê, precisa liberar espaço na memória, nessa HD chamada corpo mental inferior. Então ele cria os sonhos. Sonhos, na verdade, são limpeza do psiquismo, limpeza desse corpo mental inferior. Então, o sonho geralmente ele não é contínuo, o sonho geralmente é um recorte de um monte de coisas, o sonho geralmente você está aqui, de repente vira outra coisa, as coisas são fantásticas, as coisas às vezes são maravilhosas, etc. Projeção astral não. Quando nós vamos dormir, nosso cérebro físico entra em onda teta. Quando o nosso cérebro físico entra em onda teta, a consciência que estava ancorada na terceira dimensão desliga da terceira dimensão e liga no corpo astral. Isso é automático. Todas as noites acontece isso. Todas as noites acontece isso com todo mundo, todo ser vivo. Então, o cérebro humano chega nas ondas teta e imediatamente a consciência que estava fixa aqui na terceira dimensão, ancorada nesse corpo, essa antena, esse celular, essa antena desliga. Logo, a consciência liga no corpo astral. Então, na projeção astral, você está na dimensão astral. Você está em outra dimensão. Não que sonhos também você não esteja, você está na dimensão mental inferior, mas na projeção astral você vai para a dimensão astral. No mundo astral, geralmente as coisas são mais contínuas, as coisas não são tão fantasiosas. Existe uma regra, vamos dizer, da realidade funcionar lá. Como existe uma regra da realidade funcionar na terceira dimensão, existe uma regra para a realidade funcionar na quarta dimensão, na dimensão astral. Você vai saber quando é sonho ou quando não é, primeiro com muito treino, porque muitas vezes isso se confunde. E também existe um problema. Quando você volta de uma projeção astral, você pode trazer junto um pacote de informações do corpo mental inferior. Então você recebe frequências vibracionais do corpo mental inferior, que são os sonhos, aquela limpeza que eu falei, e um pacote de informações de projeção astral, da dimensão astral. Quando isso vem para o cérebro físico, a glândula pineal, hipófise transcodifica e os chakras captam, eles podem misturar isso. Então pode ter uma mistura de projeção astral com sonho. Só com treino você consegue começar a diferenciar o que é um, o que é o outro. E às vezes é bem difícil. Mas geralmente, projeção astral, você nunca esquece, porque sua consciência foi transferida para a dimensão astral, você viveu aquilo realmente e trouxe para o corpo físico esse conhecimento. É aquele sonho que nós nunca esquecemos, sonho entre aspas. Todos nós, todos que estão vendo essa live, já tiveram esse sonho entre aspas. É 1, 2, 3, 4 sonhos na vida que você nunca esquece. Porque você viveu. Por exemplo, você não esquece uma viagem que você fez na infância que te marcou. Porque você viveu aquilo. Marcou. A mesma coisa a projeção. Você não esquece esses sonhos, entre aspas, porque você viveu aquilo na dimensão astral. Na dimensão mental inferior, você não viveu aquilo. É só um processo de limpeza do psiquismo humano para poder criar mais espaço na dimensão mental inferior, nessa HD. Não sei se eu fui claro. A cor é de menos, não, eu tô parecendo um... Tá louco. E ainda com essa espinha aqui, ó. Foi dar bem hoje na live. Antena dimensional. Perguntas. Eu sei que é complexo entender isso. Eu tento simplificar o máximo que eu posso para vocês, eu juro. Olha o eu ego dele. É o meu ego aqui, ó. Espinhudo. A projeção astral é muito real. Sim,
eu tenho uma personalidade que eu gosto de conversar com todo mundo, e eu tenho muitos amigos cientistas, uma parte da minha família também trabalha com ciência e tal. E eu sempre sou de boa, assim, eu respeito, eu não tento ficar enfiando. E no meu dia a dia, eu não tento. E quando as pessoas vêm me perguntar se projeção astral é real, eu falo: pratica as técnicas. Sai do corpo e veja com seus olhos. Não adianta. A projeção astral é um negócio ingrato, porque não adianta eu tentar provar para as pessoas que existe. Não adianta. Mas como é uma prática acessível, uma prática que todo mundo faz todas as noites, que as técnicas, na verdade, servem apenas para você lembrar do que aconteceu, se todo mundo praticar as técnicas, claro, algumas pessoas vão ser mais rápidas, outras demoram um pouco mais para conseguir lembrar das experiências, mas todos vão ter as experiências. Então eu tenho alguns amigos cientistas que eu falo: mano, você acha que projeção astral não existe? Pratica as técnicas, toma aí, dou o e-book para eles. Só fazer as técnicas. Faz as técnicas. Aí a maioria não faz, porque tem medo do fantasma ou de ver coisas terríveis. Mas veja, quando nós desencarnarmos, nós vamos para onde? Para a dimensão astral. E aí? Aí entra o livro tibetano dos mortos. Você pode se preparar para esse momento ou não. Eu, Tibério, acredito, no meu ponto de vista, que é melhor estarmos preparados do que chegar lá e sofrer uma série de traumas e surpresas. Se eu posso pegar uma parte da minha vida, e veja, parece que a pessoa tem que virar um monge para praticar projeção astral. São exercícios que a pessoa pratica 20 minutos antes de dormir, 15, 20 minutos. Se eu posso dar 15, 20 minutos do meu tempo, praticar uns exercícios que não só vai melhorar a minha parte de lembrança de projeção astral, vai melhorar meus chakras, vai melhorar minha glândula pineal, vai melhorar minha energia no corpo físico, 15, 20 minutos por dia, para eu resolver uma série de coisas na minha vida, como o medo da morte, como voltar com informações do plano astral, como melhorar minha concentração. Por que não fazer? Ah, mas eu vou ver fantasma. Tá, mas isso acostuma. Sempre qualquer coisa que nós começamos tem medo. Claro que tem medo, mas você vai praticando, praticando, praticando e acostuma. Às vezes também tem dias que você está mais medroso, tem dia que você não está, mas acostuma. Alma e consciência, qual a diferença? Eu não gosto desse termo alma. Alma eu acho que é um termo muito antigo. É consciência. O que existe é a consciência divina, que permeia tudo que existe, tudo. Isso tem consciência divina. Isso tem consciência divina. Camiseta tem consciência de tudo, tem consciência. Tudo tem consciência divina. E o ego, fundamentalmente essas duas partes nossas. E aí, claro, aparelhos psíquicos, aí entra na aula de corpos dimensionais que eu dei hoje, o funcionamento dessa aparelhagem toda, desses rádios todos. Mas fundamentalmente existe duas entidades, uma fictícia, que é o ego, Tibério, e a outra que é Deus, que está em tudo. Fundamentalmente é isso. Como é que é? Aí, ó, eu tinha tanto medo de morrer. Depois que eu comecei a caminhar pela espiritualidade, não tenho mais tanto temor. Eu tive... O medo da morte sumiu em mim. E isso se reflete em toda a minha vida. Quanto à morte. Quando eu tive a chance da minha primeira projeção astral clássica, o que eles chamam de projeção astral clássica, quando você consegue sair do corpo e ver seu corpo deitado na cama. Quando eu tive essa experiência, porque ali eu tive a certeza, eu, Tibério, tive a certeza que a morte não existe. Então minha visão quanto à morte naquele dia mudou. Antes era teoria. Antes era teoria. Porque por mais que eu falasse que a morte não existia, eu tinha medo da morte. Quando eu tive essa experiência de pé, olhar meu corpo, e naquele momento eu me perguntei, mas quem sou eu? Eu sou esse corpo? Ou sou esse que está olhando esse corpo?
Eu entendi que eu era aquele que estava olhando o corpo, e que esse que estava olhando o corpo é eterno. E que o corpo era apenas um aparelho que possibilitava a minha consciência ficar ancorada. Simplesmente. Aí, novamente, eu não falo isso com as pessoas, eu não sou o chato do churrasco que fica namastê, projeção astral. Não, eu sou. Quem me conhece na vida comum sabe que eu falo muito pouco, aliás, sobre tudo isso. Claro que em live eu estou dando aula, estou falando sobre o assunto. Porque eu acho que nós não devemos ficar empurrando goela abaixo para os outros o que nós achamos. Mas quando vem me perguntar, quando as pessoas sabem que eu estudo isso e vêm me perguntar, e eu falo, estuda a projeção astral e dou as técnicas, explico. E aí, depois de algum tempo, eu pergunto, e aí, praticou? Não, eu tenho medo. Então, ué, continua com medo. Continua com medo. Mas cedo ou tarde você vai fazer a projeção astral final, que é quando o corpo desencarnar, quando você desencarnar desse corpo, você vai lá pro plano astral. Você tendo preparado ou não, aí você não tem mais opção mesmo. Aqui ainda você tem opção, mas nesse momento você já não vai ter opção nenhuma. A Tabata, olá, nova aqui, muito prazer em conhecê-lo, prazer o meu. Eu já saí em astral algumas vezes, mas eu não sabia o que era. Fiquei com medo e tentei entender, aí me disseram que era isso. Esse conhecimento, assim, agora está abrindo. Veja, eu tive a minha primeira experiência com 12 anos. Isso foi em 1985. 1985. Não existia internet. Você não achava livro sobre isso. Nenhuma religião, espiritismo, nada falava sobre isso. Nada. 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 Ninguém sabia nada sobre isso. Um dos poucos que falava isso era o Valdo Vieira, que era desconhecido, que era considerado um louco. E eu tive a chance de ter um primo que frequentava Hermínio Reis. Depois vocês digitam, casal Hermínio e Bianca. Hermínio Reis, junto com Valdo Vieira, na década de 80, começaram a ensinar a projeção astral para as pessoas, que é um conhecimento muito antigo. Em ordens secretas, em ordens iniciáticas, já se ensina a projeção astral. Desde sempre. Os gregos praticavam projeção astral. Platão praticava projeção astral. Uma série de... Só que isso era fechado. As pessoas não tinham acesso. Eu tive a sorte, na década de 80, de participar desse grupo do Hermínio. Eu comecei a participar do grupo dele com 12 anos. E eu participei até os 34 anos, quando ele desencarnou. Sempre participei do grupo do Hermínio. Não era escola iniciática, nada disso. Era um grupo, ele dava aulas, era aberta, lá em Santo André, aqui em São Paulo. As pessoas iam, não tinha nada de guru, seita, nada. Ele era muito prático igual eu. Era exercício, técnica e acabou. Não tinha iniciação, nada disso. Toma as técnicas, vai praticar. Então vocês imaginam, na década de 80 ninguém falava sobre isso. Na década de 90 começou a se falar um pouco sobre isso. Agora com a internet, 2025, está pipocando. Saulo Calderon, Wagner Borges também há muito tempo fala sobre isso, mas agora começou a aparecer, se destacar. E mesmo assim, vocês podem ver, fala-se de projeção astral e ainda continua uma série de mitos, uma série de preconceitos, uma série de coisas sobre projeção. O próprio espiritismo tem preconceito de projeção astral. Nunca vi isso. Eu não entendo isso, de verdade. Porque Allan Kardec começou uma pesquisa que foi muito útil para a humanidade. Começou a pesquisar o espiritismo. E a intenção do Allan Kardec não era ter religião nem nada. Era uma corrente filosófica, uma corrente de estudo. Agora, pegaram os livros que Allan Kardec estudou, criaram os dogmas à base do espiritismo e acabou. E cadê a pesquisa? O que foi feito com a pesquisa? Claro, através da comunicação interdimensional, foi se acumulando toda uma biblioteca espírita. Mas por que esse preconceito com projeção astral? Sendo que é o meio mais fácil de você obter informação. O cordão de prata vai se romper, que não sei o quê, e todas essas coisas. Eu tenho uma teoria, e não pelo espiritismo nem nada, que a partir do momento que toda a humanidade praticar projeção astral, as religiões não vão ter mais sentido de existir. E é por isso que é toda essa propaganda contra. É uma teoria minha.
Por quê? A partir do momento que você vai para outra dimensão, tem acesso, conhecimento, consegue conversar, pegar o conhecimento que você quiser e ter as suas próprias explicações, para que você vai precisar de alguém explicando como é o mundo espiritual? Para quê? Se você sozinho vai, vê, olha, sente, conversa, fala, observa, volta com a informação, para quê? Você vai precisar de alguém te falando o que é espiritualidade. Então, é uma teoria minha, que tem toda essa publicidade negativa em cima, porque sabem que se toda a humanidade praticasse isso, não tem mais sentido existir religião. Não sou contra a religião, ela é necessária em alguns níveis de consciência, mas é uma teoria minha. E o cordão de prata? Cordão de prata, na verdade, é um cabo energético, mais nada do que isso. Cordão de prata ele é criado basicamente no corpo etérico, que se funde no corpo físico, fica grudado em alguns chakras e continua mandando, recebendo e emitindo informações. É um cabo energético, um cabo quântico, um cabo de energia. Ah, mas o cordão de prata vai se romper. Bom, se o cordão de prata se rompesse, todos nós já estaríamos mortos. Porque, novamente, todos nós praticamos projeção astral todos os dias. Um curso de projeção astral, técnicas de projeção astral, etc. Um curso de projeção astral serve para, fundamentalmente, tirar os medos psicológicos. Explicar o porquê, porque isso, porque aquilo outro. Um grupo de projeção astral é para você parar com esses medos psicológicos, etc. Mas, fundamentalmente, as técnicas de projeção não são para você sair do corpo. Todos nós saímos do corpo todas as noites. Quando o nosso cérebro entra em onda teta, imediatamente a nossa consciência é transferida para o corpo astral. As técnicas servem para você lembrar do que você fez fora do corpo. E aí, para isso, você precisa desenvolver seus chakras, glândula pineal, glândula hipófise, canais de energia, atenção plena, uma série de técnicas que vão fazer com que você consiga trazer esse pacote de frequências vibracionais de outras dimensões aqui para o cérebro físico. Porque, veja, o nosso cérebro físico, comparado com o cérebro do corpo astral, é como se fosse um computador antigo. O nosso cérebro físico tem uma capacidade de processamento X, que consegue dar conta da terceira dimensão, aqui da realidade que nós estamos. Quando um pacote de informações vem do plano astral, é um pacote de informações muito grande e complexa, porque são frequências vibracionais muito mais complexas para o nosso cérebro físico decodificar. Então nós fazemos exercícios de projeção astral para melhorar o cérebro físico, a absorção de frequências vibracionais dos chakras, pelos chakras, o desenvolvimento da glândula pineal hipófise, dos canais de energia e etc. Para que esse processamento funcione melhor. É só para isso. Que melhora todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Fazendo esses exercícios. Apenas isso. Agora, sair do corpo, todas as noites, todas as pessoas saem do corpo. Se fosse para o cordão de prata romper, já tinha rompido. Não existia ninguém na humanidade se isso acontecesse. É possível acessar a consciência de uma pessoa já reencarnada sobre a sua vida anterior? Sim. Lembra que eu falei? Tibério está encarnado aqui. Tibério desencarna. No plano astral continua rodando o ego Tibério, porque essa informação está no mental inferior. Está lá. A pasta. Imagina computador. Está uma pasta lá escrita Tibério. Dentro dessa pasta está um monte de arquivo sobre Tibério. Tibério está lá no plano astral, ainda ele está sem corpo físico, mas está lá no plano astral, continua recebendo informação dessa pasta. Tibério reencarna, pum, vira Juan Ping Wan, Coreia do Sul, lavrador. Essa pasta Tibério é transferida para algum lugar. Para algum lugar. Está lá, as informações continuam lá do Tibério, nessa pasta em algum lugar. Juan Ping cria uma pasta nova, escrito Juan Ping. Juan Ping. E começa a criar lá um novo ego nessa pasta. Juan Ping desencarna, vai para o plano astral. Continua vivendo o ego Juan Ping. Reencarna, vira Hun Hansen, um alemão. Pronto, a pasta de Juan Ping vai para algum lugar. Tá lá as informações.
A questão é ter capacidade de acessar onde essas informações estão. E agora, refletindo, é o mesmo processo da projeção astral. Você tem que ter um corpo energético, chakras, nadis, canais de energia, atenção plena, glândula pineal, hipófise, bem desenvolvido para você ter capacidade de acessar aonde estão essas informações. Você tem que melhorar seu rádio, a recepção do seu rádio físico. E para isso os iogues estudaram muito sobre como melhorar a recepção do rádio físico. Os budistas estudaram muito, os taoístas estudaram muito, os indianos estudaram muito. Tem estudos sobre como melhorar a meditação. Por que meditação? Meditação melhora o rádio físico, melhora as frequências cerebrais do corpo físico, do cérebro. Reorganiza o corpo mental inferior. Então, todos esses conhecimentos antigos que várias tradições estudaram têm como objetivo melhorar a recepção, a antena, nossa antena física. Melhorar a qualidade desse rádio. Mas essa pasta não vai interagir como se fosse uma carta psicografada, não. Veja. José morreu. Ele continua existindo no plano astral. Ego José. O filho dele, Mário, vai num centro. Pede para psicografar uma carta. Esse ego José, que ainda não reencarnou e continua existindo, psicografa a carta. Então, há uma interação do ego José desencarnado com o médium que está recebendo essas frequências vibracionais, está cedendo o corpo dele para psicografar e o filho recebe a carta. Esse ego continua existindo. Mas, se José reencarnar, não vai ter psicografia nenhuma. Não vai existir psicografia. Reencarnou. Aquele ego já não existe mais no corpo astral. A ayahuasca pode ajudar nesses acessos? Aí entramos em Carlos Castaneda. Carlos Castaneda diz o seguinte, que outras tradições dizem? Eu gosto de Carlos Castaneda porque eu estudei bastante. Existe um ponto de aglutinação no nosso corpo etérico. Esse ponto de aglutinação é como se fosse um foco. Então o meu foco está aqui, existe uma região específica onde esse foco fica preso. É atrás da omoplata esquerda, fica aqui o foco. Ele é um foco, uma lente, como se fosse uma lente de uma câmera. Então o foco está aqui captando frequências vibracionais dessa dimensão. Então eu estou captando frequências vibracionais da mesa, da cadeira, do celular, dessa live, etc. Então está esse foco fixo captando. Quando esse foco move, eu começo a captar frequências vibracionais que não estão nessa dimensão, que estão na dimensão 10.2, 10.3. Aí volta a live para entender o que eu falei de 10.1, 10.2, 10.3. O raio, o dial do rádio. Então, quando esse foco está fixo, aqui, atrás da omoplata esquerda, eu estou captando 10.9. A maioria da humanidade, por treinamento, deixa o foco fixo em 10.9. É o tonal, ele fica fixo. Então todo mundo está vendo a mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo céu, o mesmo passarinho. Quando ele vai para 10.1, eu já começo a captar frequências vibracionais que não são da dimensão 10.9. Então quanto mais esse foco se mexe, mais eu consigo captar frequências vibracionais de outras dimensões. Os perigos das plantas de poder e das drogas. Algumas drogas aprofundam esse ponto, trazem esse ponto para frente, movem ele para o lado, levam ele para cima, então move esse ponto. Quando move esse ponto, você começa a captar frequências vibracionais de outras dimensões. Quando você começa a captar frequências vibracionais de outras dimensões, você começa a ver a realidade de outra forma. Quando isso é feito com instrução, com um propósito, com um mentor, alguém que sabe o que está fazendo, ele consegue mover esse ponto e trazer o ponto de volta para a pessoa. Quando é feito indiscriminadamente, como a maioria das coisas que estão acontecendo na sociedade, drogas recreativas, etc., esse ponto fica frouxo. Então a pessoa não consegue mais fixar o ponto num lugar. Aí começa a dar surtos psicóticos, psicose, depressão, esquizofrenia, um monte de coisas. Porque ela está captando frequências vibracionais. A maioria das pessoas que tem esquizofrenia, escuta vozes, vê coisas, elas realmente estão vendo e escutando. É claro, a psiquiatria não vai levar isso a sério, vai falar que é alucinação. Mas o problema de tudo é que o ponto de aglutinação dela está frouxo.
Então ela fica captando, é como se fosse duas rádios ao mesmo tempo, imagina. A raiva que dá quando antigamente o rádio era dial e a gente deixava no meio e pegava duas rádios ao mesmo tempo. A pessoa fica louca. Ela está captando duas rádios ao mesmo tempo. O cérebro dela não sabe para onde ir. Se capta a rádio A ou a rádio B. Da pane. Então esse é o grande perigo das drogas e plantas de poder. O ponto de aglutinação fica frouxo demais. Como era usada as drogas de poder, como era usada a ayahuasca, como era usada as plantas de poder e até mesmo o LSD, por um período. A pessoa fazia uma iniciação espiritual, precisava ter acesso a algum conjunto de frequências vibracionais para expandir um pouco a consciência, para compreender um pouco como funcionam as coisas. Isso era feito no início, 2, 3 sessões e acabou. Acabou. Era só para, vamos dizer, tirar um pouco o ranço, limpar um pouco a lente desse ponto de aglutinação. Fazer a pessoa ter a mente um pouco mais maleável. Mas do jeito que está, e eu não digo ayahuasca em muitas organizações é sério, mas recreativo, como recreativo? Novamente, o grande problema de mexer com magia, essas coisas, é que não sabemos com que estamos mexendo. Ah, vou abrir portal, vou fazer não sei o que. Boa sorte. Boa sorte. Mais perguntas? Cara, cada live que eu dou, eu tô ficando mais maluco, né? Eu não sei como vocês aguentam ver, entender isso tudo, porque eram coisas que eu nem planejava. Muitas eu falo em curso fechado e tal, mas assim aberto, eu sempre me segurei. Eu não sei que nessa nova onda de live aí, tô falando coisas mais malucas. Mão da magia. É isso aí, adoro. Mais perguntas? Se não, eu vou comer, hein? Hoje eu vou comer um omelete. Fluidez. Acredita em demônio? O demônio mitológico, essa figura demônio, não. O demônio está dentro da nossa mente. O céu e o inferno está na nossa cabeça. O céu e o inferno está aqui. Ou no mental inferior. Não está em lugar mais nenhum. Essa figura, demônio, veja, e novamente, retomando o papel das religiões, porque eu acho que as religiões ainda são importantes. Porque como vamos pegar uma massa de pessoas instintivas, que ainda estão pulsando nos instintos, e controlar, tipo, se não fosse criada a ideia de inferno, de punição, as pessoas ainda estariam matando uma outra na rua. Uma grande parte da humanidade. Então, essa instituição chamada religião foi criada para frear um pouco esses instintos humanos. Porque, veja, a grande questão do planeta Terra é que ele é um planeta de consciências misturadas. Se você pega alguns outros tipos de planetas, você tem um filtro maior de consciências. Então, por exemplo, arturianos, eu não gosto aqui de entrar em ET, um dia eu falo um pouco mais sobre ET. Os arturianos possuem um cérebro X, um corpo etérico X, um corpo mental inferior X, um corpo mental superior X, etc., que possibilita que a consciência divina seja um pouco mais expandida neles. Eles recebem um pacote um pouco maior da consciência divina, por essa série de corpos deles serem mais alinhados, serem mais desenvolvidos. Aqui na raça humana você tem uma mistura, desde consciências que não recebem. Veja, todos são divinos. A questão é que existem esses corpos dimensionais em muitas pessoas estão, vamos dizer, captando o mínimo dessa divindade. Esse sinal. Mínimo. Então, o corpo físico fica rodando apenas nos instintos, raiva, destruição, ódio, inveja,
Fica rodando apenas os instintos mais básicos. É como se fosse quase um animal. Ao mesmo tempo, é misturado com pessoas que têm um corpo mental inferior um pouco mais desenvolvido, um corpo astral um pouco mais desenvolvido, aí você tem infinitas combinações. Então, o que causa essa confusão toda na raça humana é que aqui nós temos vários tipos de pessoas com níveis de captação diferente do divino, vivendo no mesmo lugar. Esse é o grande problema. Então você tem pessoas que têm os corpos mais desenvolvidos e conseguem captar um pouco mais da frequência divina, e você tem ao mesmo tempo pessoas que têm esses corpos poucos desenvolvidos e captam uma parte muito pequena dessa frequência divina. E para controlar essas pessoas que ainda não têm os corpos dimensionais desenvolvidos e conseguem captar um pacote maior de informação divina, são necessários alguns freios, e a religião é um deles. Olha, se você matar, você vai para o inferno. E funciona. E funcionou por muitos anos. Porque veja, na pré-história, quando começaram esses conceitos religiosos, as pessoas se matavam com porretada. Olha, você não pode matar o amiguinho com o porrete, senão você vai para o inferno. Aqueles que acreditam nisso, pelo menos param de matar o amiguinho com o porrete. Conforme a consciência vai se desenvolvendo, esses corpos dimensionais vão se equilibrando, conforme vai acontecendo uma captação maior desse divino, a pessoa vai chegar um momento que ela não precisa mais de religião, ela entende que matar é errado. Eu não preciso de ninguém para falar para mim que matar é errado. É errado. Porque é o que Kant falava. Se eu vou na padaria e recebo um troco errado, se eu devolvo esse troco, eu estou fazendo isso por ética ou para me sentir melhor? Porque você pode devolver o troco errado por dois motivos. Porque é errado eu pegar o que é dos outros, e aí eu devolvo por ética. Ou eu estou devolvendo para ter aquela sensação que eu sou uma pessoa boa. E é isso que faz as religiões. Então, muitas pessoas querem matar, mas não matam porque acham que vão para o inferno. E ó, é melhor elas acharem isso. Muitas pessoas não roubam porque acreditam que se roubarem vão ser punidas por Deus. Então é melhor acharem isso. Mas vai chegar um momento no desenvolvimento da consciência delas, dessa captação com o divino, que elas não vão roubar porque é errado roubar. E ponto. Não é porque eu vou para o inferno nem nada, porque é errado. E, novamente, Jesus já tentou explicar isso há 2000 anos, mas pouca gente entendeu. Não fazer ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Pronto. Essa regra é a conexão direta com o divino. Eu gostaria que alguém me roubasse? Não. Então por que eu vou roubar os outros? Eu gostaria que alguém me sacaneasse? Não. Então por que eu vou sacanear os outros? Pronto. Não precisaria mais nem de tribunais, mas precisa ter a lei humana, precisa ter a lei religiosa para controlar todas essas pessoas que ainda estão pulsando nos instintos mais básicos. É isso aí. Última pergunta e chega, hein? Tô com fome demais.